Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Gastroped Talks. Hoje é uma edição comemorativa, né, especial. Estamos comemorando o nosso 100º episódio aqui do Gastroped Talks. Nós começamos aqui em julho de 2020, então já temos aí 2 anos e meio de Gastroped Talks e a gente está comemorando aqui esse 100º episódio, né? Então a gente queria primeiro agradecer a participação de todo mundo, as pessoas que nos assistem nas reuniões online, nos assistem no YouTube, nos podcasts, né? Então é um prazer muito grande para nós essa troca de experiência. E como forma de agradecimento e comemoração, a gente vai fazer esse 100º episódio comentando aí os nossos principais vídeos, né? Os vídeos mais assistidos do YouTube. Então, na ordem, nossos vídeos mais assistidos, né? Primeiro lugar, a PLV, depois colestase neonatal, hepatite autoimune, doença celíaca e a entrevista de enterocolite necrosante. Então, a gente vai começar comentando um pouquinho sobre a PLV. Então, o nosso podcast da PLV foi o nosso 28º podcast, não foi dos primeiros, né? Não é também dos mais recentes, e foi uma reunião muito especial, teve uma participação especial da doutora Cristina Targa, e teve bastante público na reunião, como esperado, bastante gente assistindo depois. Uma das coisas que a gente estava comentando entre nós é o fato de que, muito provavelmente, é um pod que conta aí com um público que não é o nosso público tradicional, que são os pais que vão buscar informação desse problema que é tão comum. Acho que outro ponto interessante é que, apesar de ser um pod que tem seus quase 2 anos de publicação, a gente não tem grandes novidades nesse mundo da APLB, desde que o pod foi lançado. A gente teve alguns insights, sim, da fisiopatologia, no entendimento dessa entidade, e recentemente a gente teve a oportunidade também de discutir isso no episódio de prevenção das alergias alimentares, que é mais recente, está aí, e na entrevista com a doutora Ana Paula, que acrescentou muito em relação a isso. Falamos principalmente sobre o fato de que algumas coisas que se cogitavam antes, como o suposto papel da exclusão do alérgeno alimentar na gravidez, como profilaxia, né? Isso foi derrubado, na verdade, isso foi mostrado que não existe um papel. E para quem teve a chance de assistir a entrevista com a doutora Ana Paula, também foi uma entrevista muito interessante. É um tema que sempre suscita, assim, muita discussão, né, Natasha? E por isso mesmo, além do pod que foi o mais ouvido, a gente tem esses 2 que discutem alergias alimentares e a entrevista. E só lembrando a todos, né, que estão nos vendo, nos assistindo, que aqui no Descritores a gente vai colocar os links dos pods que a gente está se referindo, né? E a gente só está realmente voltando a eles como uma forma até de agradecimento, né? Já que esse tipo de tema teve o interesse, então vamos falar um pouquinho mais sobre eles. O segundo tema que o Lucas colocou foi a colestase neonatal. E todos nós que trabalhamos com gastrohepato, a gente realmente é um tema assim que suscita muita discussão, então é esperado que fosse um tema muito ouvido, né? Até o entendimento, a Nath falou muito bem, a gente vai entendendo melhor as doenças conforme a gente vai evoluindo de como elas funcionam, da mesma forma que acontece na alergia ao leite de vaca, acontece em outros lugares também, em outras doenças,
com uma colestase neonatal, e acho que daquilo que a gente viu no vídeo de colestase neonatal, a gente teve uma compreensão maior, né, de como a fisiologia, a circulação interhepática, a presença também de algumas mudanças que houve, por exemplo, aquilo que a gente chamava de colestase idiopática, que pode ser uma colestase transitória. Essas classificações que vão aparecendo, que a gente vai vendo, elas também foram possíveis porque a evolução das doenças genéticas permitiu que fossem descobertos genes que facilitassem esse tipo de entendimento, né? Então, de colestase, né, o que a gente quer destacar, né, bem assim, é a questão de como aquilo que a gente pensava, né, que ia fazer o diagnóstico, que é os nossos paradigmas atuais, principalmente para excluir a atresia e fazer uma biópsia, fazer uma colangio intraóptica, como isso futuramente vai ser possível fazer outros testes, né, como o MMP7, que é a metaloproteína da matriz 7, que é expressa nos ductos biliares e que aumenta muito entre 1 e 2 meses e que tem bastante discernimento para atresia biliar, né? Isso tudo vai trazer, e é um teste relativamente, vamos dizer, não é disponível, mas não é um teste ELISA, né, que é uma fase que ainda nós não temos disponíveis, mas que é um teste que é possível que no futuro esteja, né, e esses paradigmas eu espero que a gente veja logo, né, ainda não são uma realidade, mas acho que são o que a gente tem para trazer aí da colestase como o futuro mesmo da colestase, né, que a gente espera que seja acessível. E uma coisa interessante da colestase assim, eu acho que eu vejo 2 cenários, assim, um cenário de desafio para o pediatra, né, que ainda porque a gente tem um público aí de residentes de pediatria, pediatras, né, que nos assistem, que é um desafio, assim, ainda a gente fazer o diagnóstico de atresia o mais rápido possível, né? Então, os consensos aí, as discussões nos congressos estão diminuindo o tempo do casar e cada vez mais mostrando que o prognóstico é melhor quanto mais cedo mesmo a gente opera essas crianças. Então, é um desafio para o pediatra fazer essa suspeição logo, rápido, encaminhar essa criança para um serviço de gastroenterologia, né? E o desafio para o gastro, aí já o outro cenário, já é nas colestases intrahepáticas, né? Então, fazer aqueles diagnósticos das doenças genéticas, hereditárias, congênitas. Então, o papel do teste genético aí na colestase, acho que nos próximos anos a gente vai ter um diagnóstico mais individualizado, um manejo mais individualizado desses pacientes com a colestase intrahepática. Então, eu acho que a gente está num cenário que o Dr. Jorge, quando a gente ouve ele falando, fala que não mudou pouca coisa nos últimos anos. Ele estuda e fala que mudou pouquíssima coisa nos últimos anos em relação à colestase. Mas eu acho que a gente está vislumbrando aí uma mudança nesse cenário nos próximos anos, principalmente aí com o advento dos testes genéticos, né? Eu acho que mudou coisa, sim, né? Acho que é um campo que teve bastante papers interessantes e a gente também, vamos dizer assim, recolocou esse tema com a discussão recente sobre a atresia, né? Que daí, dentre as causas de colestase, foi aquela que a gente escolheu destacar. E eu acho interessante que o Lucas, no tema de colestase, discutiu o artigo, né? O primeiro dos artigos do Dr. Jorge Bezerra, sobre o MMP7, que na época era uma coisa super avant-garde, assim, né? Não foi, talvez, dos primeiros papers que foi colocada essa descoberta, e que nesse meio tempo saíram vários outros trabalhos mostrando que esse marcador tem um bom desempenho no diagnóstico, talvez combinado com gama-GT, que é o que tem a melhor, né, área sobre a curva na distinção de outras patologias. Eu cheguei a citar no POD o artigo do pessoal do Texas, que fez a triagem neonatal com a bilirrubina direta, e isso virou, né, para quem não sabe, o Texas é um estado que hoje faz triagem neonatal de atresia biliar com a bilirrubina direta, que é direta ou conjugada, que é dosada no papel filtro, e acho que logo a gente vai ver mais trabalhos sobre a experiência deles com isso. E acho que o doutor Jorge às vezes fala que não mudou muita coisa porque a gente volta a velhas discussões, né? E recentemente a gente voltou a uma dessas velhas discussões com a questão do corticoide, né? E ele mesmo apresentou um trabalho que a gente discute no POD de atresia,
indicando para um público seleto, não para todos, uma possível papel do corticóide, que é uma coisa que todo mundo já usou, depois todo mundo parou de usar, agora metade usa, metade não usa. E entrando um pouco, logicamente que tem a manifestação neonatal, mas entrando um pouco nas colestases familiares, acho que uma coisa que mudou bastante é que a gente classificava por exemplo, as PFIX, a gente classificava pela clínica, se tinha gama-GT normal, se tinha gama-GT elevada, e de repente você tem uma gama de estudo genético que esclarece para você, individualiza, você entende porque uma é diferente da outra. Então, assim, pode não ter mudado tanto, mas a gente vislumbra que a gente vai ter outros testes, né, que podem ajudar muito nessa diferenciação, que, logicamente, no primeiro momento é a questão da atresia, né, e a gente, inclusive, vai ter outros pods aí futuros falando sobre isso, porque é um assunto que nunca se esgota, mas também, assim, a gente tem essa questão de, quando não é atresia, né, como que a gente investiga, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que tem um caminho muito bom, a gente vislumbra, né, acho que nós três, assim, vislumbramos que o caminho que está pela frente é melhor do que o caminho que a gente deixou para trás, né? Sim. Dentro do tema... hepatite autoimune. Exato. O próximo é o de hepatite autoimune. A gente escolheu fazer 5 capítulos e acabou com esses, vamos dizer, 2 temas de hepato e 3 de gastro, mas se a gente expandisse para 10, entrava muito mais fígado, né? Existe aí um interesse especial do fígado e todos os nossos pods sobre hepatite autoimune, do guideline, do artigo, a entrevista com a doutora Gilda, eles estão todos super assistidos, né? E, bom, o que será que tem de novo em hepatite autoimune desde que a gente apresentou o podcast? O Lucas é um grande estudioso de hepatite autoimune, foi o tema do mestrado do Lucas, né? E acho que uma das discussões que não encerrou, né? Acho que o que não está encerrado é o uso dos scores, né? O Lucas gosta muito desse tema. Quer comentar, Lucas? Não, é interessante que a gente não acha um score ideal, né? A gente não consegue achar um score ideal. Tentaram em 99, tentaram de 2008, a ESPGHAN juntou em 2017 para tentar separar a hepatite autoimune de colangite autoimune, e isso mostra que existe uma dificuldade, parece ser um espectro da mesma doença, né? Parece que é uma coisa evolutiva, que tem o mesmo fundo, né, autoimune, mas que seja um espectro dessas duas doenças imbricadas ali, né? Então, é interessante a gente perceber essa mistura entre hepatite autoimune e colangite esclerosante. O papel dos autoanticorpos é muito importante, mas num cenário de insuficiência hepática aguda, que é um cenário extremamente comum na apresentação clínica dessas crianças, os autoanticorpos se perdem um pouquinho. A gente perde muito parâmetro dos autoanticorpos, perde a biópsia também, porque a gente muitas vezes não consegue biopsiar esses pacientes na insuficiência hepática aguda, e quando biopsia, a gente vê lá uma alteração estrutural que dificulta a nossa interpretação. Então, são os 2 grandes parâmetros que a gente tem para todos os scores. Então, se a gente perde esses 2, fica muito difícil, né? Então, é complicado esse início, né, do diagnóstico. Eu brinco que o score raramente me ajuda, porque quando eu estou na dúvida, ele dá aquela coisa intermediária, né? E quando eu já sei que ele dá que é. Então, no cenário clínico, ele raramente acaba nos ajudando. E o score proposto pelo guideline, ele, entre aspas, não vingou, né? A gente não vê super trabalhos depois, de fato, validando esse score que foi proposto pela ESPGHAN nesse guideline. Outra coisa que, para mim, permanece não respondida é a questão da primeira escolha quando a azatioprina e o corticoide não vai funciona. E a gente escolheu o paper disso, que foi o paper da Benita Camas, que propõe o micofenolato, é o micofenolato que está no guideline, mas quando a gente vai ler até o próprio paper da Benita, você fica assim, mas não parece que o tacrolimus funcionou melhor, entendeu? Fica essa dúvida, é por causa do efeito colateral que a gente não está indicando. E apesar da gente saber, né, que a grande maioria vai responder com o esquema prednisona, azatioprina, se a gente, eu acho que
eu penso que isso vai acontecer em breve, exatamente esses que não respondem, eles devem ter algum mecanismo diferente. Então, às vezes, trocar as medicações sem entender qual mecanismo você está inibindo, às vezes é um movimento que é difícil até avaliar se ele é bom, porque você não sabe exatamente qual é a diferença que você está tratando, né? Então, o micofenolato, o tracolimus, eles podem agir de diferentes formas e a reação imune envolvida nisso, mas certamente esses que não respondem bem, eles devem ter alguma alteração que faz com que isso ocorra, né? Então, quem sabe desenvolvendo mais toda essa parte relacionada à imunologia, da hepatite autoimune, até essa coisa aí de ter as doenças autoimunes, né, hepáticas autoimunes, né, que às vezes são vários espectros, né, e o tio diga a colangite esclerosante primária e colangite autoimune, né, isso é um pouco confuso ainda em vários textos que você lê, mas eu confio que no final a via final comum disso que vai ajudar muito a gente é entender os mecanismos imunológicos mesmo. E para o nosso espectador não ficar muito desanimado, a gente está falando aí das controvérsias, mas um cenário que eu vejo que é positivo são os marcadores não invasivos, né? Porque a gente faz a biópsia para fazer o diagnóstico, faz a biópsia lá na frente para depois tentar tirar a medicação, mas nesse intervalo aí a gente tem esses marcadores não invasivos, né? Tanto os bioquímicos quanto os radiológicos, né? Os de imagem. Então, é um cenário que está ficando. A elastografia hepática mesmo, ultrassonográfica ou pelo FibroScan, ela já está ficando cada vez mais difundida, conhecida e utilizada, né? Os parâmetros estão aparecendo cada vez mais para cada tipo de doença. Então, para não terminar com esse desânimo aí de controvérsias, eu acho que esse aí é um cenário animador, né? Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Bom, temos doença celíaca. Eu acho que de todos os 5 temas aí, a doença celíaca talvez seja a que mais tenha mudado aí. Na verdade, não que ela mudou, mas saiu um posicionamento novo da ESPGHAN agora em 2022, né? A gente teve essa reunião há 2 anos atrás, né? Que foi em 2020. O diagnóstico sem a biópsia já é discutido desde 2012 e o guideline de 2020 ele foi muito feliz no sentido assim de primeiro que ele pontuou a importância do DQ2 e do DQ8 como sendo marcadores com alto valor preditivo negativo, acho que é uma coisa importantíssima. Eles definiram bem a sequência de investigação de triagem, né? Primeiro, uma antitransglutaminase IgA associada com IgA total, para depois um anti-endomísio, uma antigliadina. E o diagnóstico sem a biópsia, eles reafirmam que é possível de ser feito o diagnóstico sem endoscopia, desde que eu tenha uma antitransglutaminase mais do que 10 vezes o limite superior da normalidade, e numa segunda coleta, um anti-endomísio positivo, né? E para o diagnóstico com a biópsia, 4 fragmentos do duodeno distal, com um fragmento do bulbo, e a relação vilocripta menor do que 2. Isso a gente já tinha, isso foi reforçado do guideline de 2012 para o de 2020, mas a novidade que a gente não discutiu ainda, esperamos discutir isso em breve aqui, é o guideline de 2022, do follow-up para a doença celíaca, né? Então, eles colocam a importância de um nutricionista para avaliação desses pacientes, né? Junto com o gastroenterologista pediátrico, porque todos os casos de refratariedade ou todos os casos de antitransglutaminase persistentemente aumentada depois de 6 meses, depois de 1 ano do diagnóstico, estão relacionados à dieta. Então, dificilmente esse paciente, eles pontuam a importância de rebiopsiar no caso de dúvida diagnóstico ou no caso de diagnósticos diferenciais, né, doença de Crohn, ou enteropatias autoimunes, ou outros diagnósticos diferenciais, mas a importância da dieta, e aqui eles colocam que não existe uma forma padrão ouro para avaliar a dieta, né? Isso tem vários questionários de 2 dias, de 4 dias, de 7 dias, mas que é importante que um médico faça isso junto com um profissional específico, né?
E talvez uma coisa que mais chamou atenção aqui no follow-up, esse acompanhamento, eles colocam que ao diagnóstico, esse acompanhamento deve ser mais próximo, entre 3 e 6 meses, até você perceber que a antitransglutaminase está caindo e esse paciente está aderindo à dieta. Isso vai se espaçando a cada 6 meses, e uma vez que estabilize a antitransglutaminase baixa, uma dieta de isenção bem estabelecida, esse acompanhamento pode ser uma vez por ano ou 2 vezes por ano no máximo. E sempre avaliar os sintomas, antitransglutaminases, o estado nutricional através de as ferramentas nutricionais, né, de crescimento ponderoestatural e exames bioquímicos de avaliação de nutrição, avaliação da dieta sempre, outras doenças autoimunes, né, tireoide, fígado, e o guideline reforça que não é importante no segmento densitometria óssea, uma coisa que já foi, era muito utilizado, né? Isso foi um pouco controverso e foi um pouco discutível, mas isso é interessante de pontuar. E que o catch-up nutricional, a gente espera ele depois de 1 ano da dieta. Então, no primeiro ano pós-diagnóstico, a gente espera a queda da antitransglutaminase e uma boa adesão à dieta, e depois de isso atingido, a gente consegue, depois de 1 ano, o catch-up nutricional, né? E um bom crescimento ponderoestatural. Acho que isso também reforça a ideia da multidisciplinaridade, né? Porque apesar de destacar bastante a questão do nutricionista, que é um papel essencial, né? Por exemplo, um psicólogo também, para acompanhar esses casos, a gente sabe que é muito importante, né? Tem toda a questão médica envolvida, mas esses profissionais que fazem esse suporte, eles garantem o sucesso do tratamento, né? Então, essa multidisciplinaridade, acho que a gente sempre tem que ressaltar que realmente não dá para cuidar desses pacientes sozinho, né? Na verdade, todo paciente com uma doença crônica, né, uma criança ou um adolescente, acho que merece um segmento conjunto com um profissional da saúde mental, né, porque às vezes o paciente vai precisar lidar com questões relacionadas a isso, a gente sabe os desafios que emergem na adolescência, comportamentos de risco, muitas vezes quando esses pacientes que às vezes quando eram pequenos, eram cuidados pelos pais, iam super bem, bonitinhos na dieta, de repente ficam adolescentes, não querem falar que tem uma doença, não querem deixar de fazer um programa social, e aí a gente acaba tendo grandes problemas de furos nessa dieta. Mas como o Lucas pontuou super bem, acho que é um guideline que traz algumas questões de segmento que ficavam meio mal respondidas, jogadas no ar, e propõe intervalos. O tempo vai nos dizer se esses intervalos são talvez espaçados demais, ou próximos demais, porque a gente vai ter que desenvolver a nossa própria crítica e se ver trabalhos de pessoas que seguem esses intervalos, se isso vai se associar. Então, eu penso que talvez ver um paciente realmente uma vez no ano é difícil, né? A chance desse paciente não voltar acaba sendo uma chance muito, muito alta dele se perder por vários anos aí sem segmento, que não é uma coisa desejada. Ainda mais quando a gente está falando de dieta, né? É difícil acompanhar a dieta uma vez por ano só, né? Acontece muita coisa nesse 1 ano aí de transgressões, podem ter acontecido, né? E é bem legal essa questão da quality of life, né? Que é uma coisa que eles colocam muito, fazem questionários, eu acho que a gente preocupa pouco, né? Ou deveria se preocupar mais com essas questões aí, e eles já preocupam bastante em relação a isso. São essenciais para o sucesso, né, de tudo. Sim. Mas falando agora por último, mas não menos, né, da enterocolite necrosante, que eu acho que é talvez o tema que abranja mais pediatras, neonatos, além de gastro, né, e foi, assim, muito gratificante ver que uma entrevista, né, que é a entrevista com o Dr. Jamil, ela teve muitas visualizações, foi muito procuradas, e nessa entrevista é focado mesmo na questão da prevenção. Então, a prevenção, principalmente ali do prematuro, é uma nutrição precoce, uma nutrição efetiva, com aleitamento materno. Então, isso foca muito. E acho que a gente podia destacar que tem de novo mesmo, né, de novas descobertas, é realmente a questão. Aí lá vou eu de novo falar de desregulação imune, mas não dá para não falar, né? Porque o que tem de novo é os toll-like receptors lá, que são as proteínas transmembrana, que estão bem alteradas, elas têm um papel
no reconhecimento mesmo de toda dessa estimulação imune, e foi assim, acho que um dos dados mais recentes é que está em teste algumas estratégias para aumentar a proteção da enterocolite necrosante baseado nessas desregulações das Toll-like receptors nos bebês, porque isso faz com que eles sejam particularmente suscetíveis à enterocolite necrosante, né? Isso, na verdade, são testes que estão sendo feitos e podem ser propostos algumas terapêuticas. Então, de terapêutica mesmo, que a gente vê é prevenção, alimentação precoce e efetiva, aleitamento materno, evitar o uso de antibiótico, isso não mudou. Mas talvez futuramente administrar probiótico ou fazer precursor do óxido nítrico, isso possa favorecer a questão da prevenção, deixar esse RN menos suscetível aos estímulos que desencadeiam a enterocolite necrosante. Eu acho que a gente muitas vezes acaba caindo no sistema imune, mas é porque realmente as desregulações da autoimunidade, as desregulações imunes, elas estão por trás, né, de toda a resposta que a gente tem, e isso não é diferente também na enterocolite. Eu acho que outro aspecto da enterocolite que é bastante focado e que merece muita atenção é a questão do diagnóstico precoce, né? Reconhecer a doença, né? Reconhecer que há, né? Isso, nossos colegas neonatologistas, acho que eles dão um show, né? E fazem o que é preferível fazer, talvez tratar demais, para não deixar, né, a doença progredir. Na dúvida, infelizmente, né, coloca o paciente de jejum, enfim, faz a observação, a radiografia. E linkado a outro dos nossos pods, teve um trabalho bem interessante da calprotectina fecal seriada nos recém-nascidos, né? Lembrando que não existe valor de referência para crianças menores de 4 anos, esses valores podem vir super altos, mas que teve esse trabalho que discutiu que se você seriar a calprotectina na mesma criança, você consegue predizer a crise, né? O episódio de enterocolite necrosante. É claro que isso não é algo hoje da prática clínica, pelo custo, né, ainda que tem esse exame, a pouca disponibilidade, o turnover, né, em alguns lugares o resultado demora muito para vir, então não seria algo aplicável, mas é uma coisa que num futuro próximo poderá ser muito mais disponível, talvez não esse marcador, né, esse marcador foi usado porque ele estava disponível, mas quem sabe a gente possa ter outro marcador, afinal de contas, a fralda sempre está lá sujinha, né? Ainda se evacua bastante. Então, se isso pode ser uma mudança de microbioma, né? Talvez uma mudança da microbiota daquela criança, para dizer no episódio. Então, acho que outro ponto vai ser tentar pegar antes do pulo do gato, porque eu que trabalho com reabilitação intestinal, sei que muitas vezes o resultado do diagnóstico tardio ou de um episódio grave é o outro lado que pode ser bastante catastrófico, né? E você vê que a gente, apesar de poder parecer não sempre isso, nós somos muito otimistas, né? A gente está sempre pensando que as coisas vão, né? Vai evoluir os marcadores, né? Mas realmente fazer o diagnóstico precoce e prevenir é o que nós temos de efetivo, né? Mais importante. Bom, é isso. Acho que nessa linha aí, agora para a gente encerrar o nosso 100º episódio, digam aí, doutora Ângela, doutora Natasha, vocês esperavam que a gente chegasse aqui no episódio 100 do GastroPed Talks? Eu esperava, eu acho que a gente não pode parar, entendeu? A gente deu uma desacelerada nas reuniões iniciais, né? Começamos no contexto de pandemia, em que foi muito bom rever todos os colegas, né, online, isso propiciou uma união, né? Conhecer gente, acho que todos nós tivemos a chance de conhecer muitas pessoas virtualmente, e depois a gente deu uma desacelerada natural, até porque foi do ponto de não ver ninguém nunca, de repente toda hora tinha alguma coisa online, a gente desacelerou nesse sentido, mas a gente foi criando outras vertentes. Algumas delas de equilíbrio, né? Algumas com resultados muito legais. A própria entrevista, que é a entrevista da enterocolite necrosante, acho que foi, né, um resultado disso, da gente tentar explorar outras questões, além da discussão do guideline do artigo, que sempre é muito rica. Eu acho que, assim,
Eu vejo o GastroPed Talks só foi possível por causa da pandemia. A pandemia viabilizou as plataformas, né? E é um modo de acesso extremamente democrático, porque qualquer um pode acessar. Então, eu acho que eu estou muito feliz com o episódio 100, super feliz, né? Porque a gente quer mais que as pessoas assistam e vocês percebem o prazer que a gente tem sempre de estar aqui e poder dividir com vocês até a dividir aquilo que a gente estuda e as experiências, mas dividir também as dúvidas e as coisas que a gente convive aí no dia a dia. Mas o fato é que o resultado, eu acho que é um resultado que é bom para todos, eu acho, né? Para nós e para nós esperamos que seja também para quem assiste e quem cuida dos pacientes também isso repercuta de uma forma positiva. Eu devo dizer que a minha parte preferida é a discussão da reunião ao vivo. É a hora que, essa horinha que não está disponível na forma de podcast, que não está disponível no YouTube. A discussão é sempre muito rica, né? A hora que a gente aprende o que as outras pessoas estão fazendo no centro delas, quais outras angústias que ela tem, o que fulaninho faz. E, né, lógico, opinião de expert, não é um bom nível de evidência, mas também né? E também é aprender da experiência dos outros. E é um lugar de troca de experiência científica, né? E, assim, você escuta até às vezes o que você fala, como aquilo é entendido, né? E você acaba entendendo também, conforme você ouve as pessoas, alguns conceitos que às vezes você não tinha entendimento. Então, é uma troca muito grande, né? As nossas reuniões. Se vocês não viram ainda, vejam, porque é uma troca muito boa. Bom, gente, eu acho que sem mais, e para encerrar, eu queria aproveitar e agradecer muito, dizer que é uma honra para mim trabalhar com a doutora Maria Ângela e doutora Natasha. Eu tenho o maior orgulho do mundo de trabalhar com vocês, estar aqui completando 2 anos e meio de trabalho com vocês, que são dois expoentes nessa área da gastroenterologia pediátrica. Eu aprendo muito, eu sou o mais jovem aqui de idade, de carreira, e é um orgulho muito grande. Sabe que eu acho que eu cito o nome de vocês toda semana para as pessoas com que eu convivo, então é uma honra muito grande para mim trabalhar com vocês, aprender com vocês e agradecer também as pessoas que venham como convidados, né, com os moderadores que vêm aqui para a gente, todas as nossas reuniões, né, já foram mais de, se não me engano, 40 reuniões online, todos tiveram moderadores e pessoas assim, grandes nomes da gastroenterologia, de outras especialidades também, que já participaram aqui conosco, então tem sido um aprendizado muito grande para mim, especificamente, então eu queria só agradecer. Eu agradeço, né, reverbero, agradeço muito você e a doutora Ângela. Além das pessoas que você já agradeceu, eu agradeço o público fiel, porque tem um público fiel das reuniões, é um público muito selecionado, a gente já sabe quem são essas pessoas, né, são pessoas que você pensa que talvez muitas delas vão, o que essa pessoa vai aprender aqui, né, e eles estão lá e eles sempre contribuem, é muito legal. É uma gentileza muito grande mesmo, realmente. A gente só tem a agradecer. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Nos vemos nas próximas reuniões. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.